Gente, bem-vindos. Queria, na verdade, primeiro falar bem-vindos para todo mundo ao Cubo. Quem é a primeira vez que vem aqui? Legal, praticamente todo mundo. Hoje é o nosso 14º dia de operação aqui no Cubo, tá? Para vocês entenderem o que é o Cubo ele é uma not-for-profit de fomento ao empreendedorismo aqui no Brasil. Ele é um local físico para conectar empreendedor com empreendedor, empreendedor com investidor, empreendedor com universidade, empreendedor com grande empresa, empreendedor com qualquer parceiro que possa alavancar o negócio dos empreendedores de tecnologia aqui no Brasil. O que a gente está fazendo aqui? A gente preenche uma lacuna do mercado, que é uma lacuna muito óbvia, que a gente só percebe depois que a gente preencheu essa lacuna, que é esse local, esse ponto de conexão. Todo estudo que se faz sobre o ecossistema de startup ao redor do mundo fala que por mais que o mundo seja digital, a partir do momento que você tem um local só para empreendedor se encontrar, gerar valor, gerar negócio, aquele ecossistema todo ele floresce. E é exatamente o que a gente está tentando aqui fazer no Cubo. Ele é uma ferramenta para o mercado e está todo mundo convidado para participar do que a gente queria aqui dentro. Um pouquinho sobre a nossa operação. O Cubo ele é um ambiente de coworking para cerca de 250 pessoas, 50 empresas. Tem empresa de 2 pessoas, empresa de 15. E além disso, circulam aqui todos os dias, que é o que está acontecendo aqui, mais 250 pessoas em reunião, palestra, evento, workshop, tudo voltado para inovação, tecnologia, liderança, gerenciamento financeiro, o que quer que seja para a gente fomentar o mercado. Eu acho assim, hoje eu falo nessa audiência, está gravando, né? Então não vou falar. Mas enfim, já que a gente não pode depender muito de outras pessoas, vamos a gente tentar mudar esse país. Tem até no nosso evento de lançamento, foi no dia, eu tive que me segurar, que senão eu ia soltar uma que não ia ser legal. Mas enfim, o nosso evento de lançamento foi no dia 10 de setembro, foi dentro desse mês. A gente está no 14º dia de operação. E foi muito legal, até recomendo vocês assistirem no nosso Facebook, na nossa página do Facebook tem um link. Quem fez o keynote de encerramento do evento de lançamento foi o Nizam Guanais. E ele falou assim um negócio que eu achei espetacular, que ele fala, olha, o evento de lançamento foi no dia 10 de setembro, no dia 9 de setembro o Brasil perdeu o grau de investimento pela agência Moody's. Então ele falou, olha, o Brasil foi rebaixado, mas eu não me importo, eu sou investment grade, porque eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Vocês que estão nessa audiência, vocês são investment grade, porque apesar de todos os desafios da gente abrir uma empresa aqui no Brasil, da gente tentar ser empreendedor, da gente dar emprego, da gente pagar imposto, a gente está tendo nosso sucesso. Então vocês são investment grade. Nós aqui que estamos nesse espaço são investment grade. Então vale a pena ver essa palestra, que assim para mim foi inspirador, foi super bacana e acho que recomendo para todo mundo. Mas enfim, vamos voltar aqui pro nosso tema. Eu vou falar um pouquinho sobre futuro do dinheiro. Quem já viu essa minha palestra? Eu estava brincando com o João que assim eu dou essa palestra um monte de vezes, mas continua sendo legal. Então se é repetitivo, eu vou ser muito rápido nessa palestra, porque eu acho que o objetivo desse evento é muito mais a gente bater papo do que vocês ficarem escutando a gente falando e ser um monólogo. Tem que ser um diálogo. Mas eu começo com isso, foi para que a gente possa contextualizar a discussão. E eu vou contar uma história, mas eu tenho certeza que essa história ela vai ficar muito mais rica quando o Canitz vier aqui pro palco falar um pouquinho, porque ele conhece muito mais do mercado sobre eu. E eu começo falando sobre o futuro do dinheiro, indo 25 mil anos para trás, falando do passado do dinheiro. Falando do passado quando a gente vivia ainda em tribo, onde na tribo, o cara que era o maioral da tribo era o caçador. Que o caçador ele caçava um búfalo e todo mundo ia para aquele caçador e falava, me dá um pedaço desse búfalo. E daí o caçador ele pegava um pedacinho de carne, dava para uma pessoa e aquela pessoa ficava devendo um favor em troca. Então a gente falou da terceira profissão mais antiga do mundo, tinha gente que oferecia o corpo, tinha gente que oferecia artesanato, tinha gente que oferecia acender uma fogueira. Mas enfim, o dinheiro começou na verdade nas tribos, quando as trocas começaram entre as pessoas. E o mundo evoluiu e as tribos próximas começaram a fazer negócio entre as tribos próximas. E as pessoas perceberam que quando você tinha um búfalo, você tinha o filé mignon do búfalo e você tinha o colchão duro. E não dava para dar o mesmo favor para o filé mignon para o colchão duro. Então eles tentaram ver uma forma de uniformizar as transações entre as tribos. O que nós pensamos há 25 mil anos atrás? Em vez de usar pedaço de búfalo, vamos trocar um pedaço de búfalo por beterraba.
Então, aquele pedaço de búfalo vale uma beterraba, aquele pedaço de búfalo vale 2 beterrabas, e com isso dá para a gente aumentar um pouquinho o alcance das nossas transações. E se a gente for um pouquinho mais para frente, beterraba, o pessoal percebeu que se você plantasse mais beterraba, você estava plantando dinheiro. Então, era uma coisa que ela não tinha um conceito para servir como moeda de troca naquela época que fosse importante. Então, eles viram metal que tinha algumas características interessantes. O metal que era escasso, o metal que, na verdade, ele era difícil de ser falsificado, o metal que ele tinha, que ele podia ser transportado. Então, a população começou a usar ouro para essas trocas. E isso permitiu que a humanidade desse um salto de evolução, porque as transações não ficaram só restritas entre as tribos. As pessoas elas começaram a fazer transações de uma forma um pouco mais abrangente. Então, o conceito do dinheiro começou a ser um pouquinho mais criado. Até que chegou um momento que era muito difícil você comprar uma fazenda com um saco de ouro enorme. Então, na Idade Média, as pessoas começaram a pegar a quantidade que tinham de ouro e começaram a levar até famílias, geralmente famílias muito ricas, que depositavam aquele ouro em caixas fortes específicos e emitiam os tais dos certificados de depósito de ouro. E que isso, se vocês forem pensar, foi o grande embrião dos bancos como a gente os conhece. Esse é um certificado de depósito de ouro, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar a data, não sei se é de 1300, 1400, mas se der zoom dá para ver, dos Médici, se eu não me engano também, que era um certificado que você não precisava ficar carregando ouro. O ouro era difícil de você carregar. Você queria fazer uma transação muito grande, ou você queria, por exemplo, eu quero patrocinar o Cabral para descobrir o Brasil. Você podia fazer isso com toneladas de ouro, você podia depositar seu ouro no lugar, aquele lugar emitia um certificado e você fazia esse pagamento. E esse foi o embrião do papel moeda também, como meio de troca entre as pessoas. Mas é interessante que o mundo ele foi evoluindo muito rápido, e daí eu vou contar uma história bem rápida, que a humanidade ela é sempre muito criativa. E teve aquela questão de que começou com búfalo, trocava carne, depois trocava beterraba, daí começou a trocar moedinha de ouro, daí começou a ter certificado, nós somos criativos, esses certificados eles começaram a ser negociados, então o certificado de ouro podia valer mais do que o seu, se tivesse demanda por aquele certificado meu, e chegou no século XVII, uma história bacana, que as tulipas elas foram trazidas da Turquia para a Holanda. E as tulipas, elas se adaptaram muito bem no clima da Holanda. E os nobres da Europa começaram a comprar aquelas tulipas, porque era uma flor muito bonita. A flor mais valiosa não era essa branca, era uma que, na verdade, tinha uma coloração meio rosa, meio salmão. E na época, mais exatamente em 1636, no século XVII, um botão de tulipa, ele valia 1.200 florins. E que 1.200 florins era o mesmo valor que você precisava para comprar um sobrado no centro de Amsterdã, no melhor local de Amsterdã. E como as tulipas elas ficaram muito famosas, os nobres queriam fazer transações com essas tulipas, o que eles começaram a fazer? Os produtores de tulipas eles começaram a emitir certificados, onde você não comprava a tulipa, não comprava a flor, você comprava o botão no inverno, que ia florescer na primavera. E ele vendia o certificado por 1.200 florins. E daí eu pegava aquele certificado, mas o meu vizinho falava, eu queria tanto essa tulipa, eu pago 1.300 florins pelo seu certificado, que vale um botão que vai florescer na primavera. Eu vendia para o meu vizinho por 1.300, paguei 1.200, 1.300, ganhei 100. E 100 florins era muita grana na época. Daí o que as pessoas começaram a perceber? Eu consigo comprar certificado, e eu consigo vender aquele certificado no dia seguinte e ganhar lucro em cima disso. Eu vou vender minha carruagem, vou comprar certificado e vou vender no dia seguinte com lucro. E as pessoas começaram a fazer isso. Venderam as carruagens por 200 florins, compravam certificado, vendiam no dia seguinte com lucro e assim por diante. Daí eu não vou vender só minha carruagem, eu vou vender minha fazenda para comprar certificado e vender no dia seguinte com lucro. E assim por diante. E nós demos o formato a uma das primeiras bolhas do mercado financeiro, porque o pessoal descobriu depois que os produtores de tulipa eles estavam vendendo certificados de botões que não haviam sido plantados. Então chegou na época daquele botão ele florescer, não tinha tulipa, não tinha como entregar, deu uma grande crise
no mercado de confiança naquele mercado financeiro que estava se desenhando, e de repente os certificados que o preço só estava indo para cima, e nenhum preço no mundo só pode ir para cima, porque quando isso acontece alguma coisa está errado, de repente aqueles certificados eles viraram pó da noite para o dia. Daí a gente pensa, nossa, a humanidade, será que ela é tão inteligente assim? Será que a gente aprendeu com o nosso erro? A grande verdade é que a gente não aprendeu com o nosso erro. Começo do século XX. O mundo ele é um mundo novo. O mundo ele tem televisão, ele tem cinema, ele tem rádio, ele tem avião, ele tem comércio internacional, tem bolsa de valores, e tudo parecia que Jetsons, né? O mundo agora vai para frente, a gente está num cenário completamente diferente e não tem como o mundo dar errado. Todos os preços só vão para cima. As pessoas compravam uma ação da RCA, na época, por $30 e vendia no dia seguinte por $32. Daí comprava uma ação por $40 e vendia na semana seguinte por $50. Daí comprava uma ação de uma ferrovia, outra ferrovia, por $100 e vendia no dia seguinte por $150. O que as pessoas começaram a fazer? Começaram a vender seus bens para comprar ações, para vender no dia seguinte com lucro. E nessa época tinham empresas ou bancos ou pessoas ou organizações que começaram a se organizar com bastante poder financeiro e formaram as primeiras empresas que foram chamadas de trusts para negociar ações. E eles conseguiram, com seu poder financeiro, manipular os preços dessas ações. Eles vendiam com lucro, ou vendiam às vezes com prejuízo para depois comprar mais barato, para depois vender mais caro, e na verdade começaram a manipular o preço aqui, manipular o preço ali. A grande questão é que em 1929, quando o Banco Central americano ele viu que estava sendo aquela festa das pessoas ganhando dinheiro de forma totalmente descontrolada, de grupos econômicos manipulando o mercado de forma totalmente descontrolada, de pessoas perdendo as suas posses de forma totalmente descontrolada porque estavam sendo manipulados por aqueles grupos econômicos, o Fed americano aumentou a taxa de juros, teve uma crise de confiança enorme no mercado e o resto da história foi o crash da Bolsa de 29. A gente aprendeu com isso? Na verdade, não. 2006, 2005, 2006. Mercado americano, se você comprasse um apartamento, uma casa, por $200 mil, você conseguia vender aquela casa por $300 mil um mês depois. Daí, se você comprasse uma casa nova por $500 mil, você conseguia vender aquela mesma casa por $700 mil um mês depois. O que as pessoas fizeram? Os juros no mercado americano estavam quase zero. Vou pegar um empréstimo de $1 milhão, eu não posso pagar. Meu salário é de R$10 mil por mês. Mas eu vou pegar um empréstimo de $1 milhão, porque os bancos estavam emprestando a rodo, sem nenhum critério, e vou comprar 2 casas de 500 mil e vou vender essas 2 casas de 500 mil por 700 mil daqui a um mês. E muita gente começou a fazer isso. Tanto que nessa época começou a ter um termo que os bancos estavam emprestando para os ninjas, que é no income, no jobs, no assets. Que eram os caras que absolutamente não tinham absolutamente nada, conseguiam um empréstimo nos bancos para comprar uma casa, para comprar um mortgage, para comprar um certificado imobiliário, revender com lucro. Só que chegou uma hora onde os bancos, que também são muito criativos, a humanidade é muito criativa, pegava aquele empréstimo que tinha sido feito para uma pessoa, empacotava aquele empréstimo e revendia o empréstimo para outro banco. Que pegava o empréstimo que foi revendido, e esse banco que comprou, reempacotava aquele empréstimo e revendia para um outro banco. E assim por diante, para todo o mercado se financiar e poder continuar emprestando sem critério. E chegou uma hora, quando o balanço de um banco chamado Lehman Brothers começou a não fechar muito da noite para o dia, que eles falaram, cadê todos esses empréstimos que a gente reempacotou e revendeu? Como que a gente vai cobrar todas essas pessoas? Porque a gente tem que retornar o dinheiro para as pessoas, para os credores. E a grande verdade é que o mercado perdeu o tracking de todas essas transações, o resto da história, todo mundo viveu isso, e nós tivemos a grande crise do mercado financeiro de 2008, 2009, que foi a crise do subprime. Eu faço essa introdução porque eu gosto de mostrar esse gráfico, que é o gráfico da minha história financeira aqui no Brasil. Eu tenho 38 anos de idade, nasci em 1977, não sei se o microfone vai chegar até aqui, mas o gráfico de baixo, a linha azul, é a taxa de inflação no Brasil ao longo da minha história financeira como morador do Brasil. E as 6 moedas que aparecem lá são as moedas que eu usei
na minha vida financeira aqui no Brasil. Então a gente teve um cenário completamente bizarro, econômico, e continua nesse cenário econômico, porque apesar dessa linha de inflação estar praticamente no zero desde 1994 com o Plano Real, aqui em 2015, 2016, eu tenho certeza que se eu fizer essa palestra no ano que vem, eu vou ter que mudar esse slide, porque já vai ter uma perninha aqui para cima. E isso é interessante porque fala um pouquinho da questão do dinheiro, como que ele foi levado. O dinheiro ele surgiu daquela questão das trocas, depois começou a ter os grupos que organizaram o dinheiro, depois começaram a ter os grupos fazendo transações com certificados, depois o dinheiro começou a ser emitido por governos, teve o governos fazendo ou grupos econômicos ou governos manipulando a sua vida de acordo com a flutuação do dinheiro, assim por diante. Esse gráfico ilustra muito bem isso. E chega em 99, o Milton Friedman, que foi um vencedor do Prêmio Nobel, um Prêmio Nobel de Economia em 1976, se eu não me engano, ele começou a olhar a internet, que era um ambiente mais livre, um ambiente de trocas, um ambiente mais eletrônico, que não tinha muita manipulação de entes externos, e ele deu uma entrevista onde ele falou isso, que uma coisa que está faltando na internet é alguma maneira que permite que A faça transação com B sem A conhecer B, sem B conhecer A, sem A confiar em B, sem B conhecer em A. E se vocês forem ver, uma transação com papel moeda, se eu pegar uma nota de R$50 aqui e der para qualquer um na plateia, a pessoa da plateia vai aceitar aquela nota de R$50, porque a gente confia que aquilo tem um determinado valor e aquela transação está feita. Mas isso na internet, sem ser presencial, sempre depende de alguém no meio. Sempre depende, por exemplo, de um banco, de um meio de pagamento como PayPal, PagSeguro, Moip e assim por diante. E o Milton Friedman falou que talvez na internet isso poderia acontecer. E a grande verdade é que isso está talvez acontecendo. Vocês viram que eu usei a palavra talvez. Porque surgiu um protocolo chamado Bitcoin que permite fazer transação entre A e B sem que A conheça B, sem que o B conheça A, sem que o A confie em B, sem que o B confie em A, e que essa transação, o mundo entre em consenso que aquela transação foi válida. E esse protocolo, ele pode colocar a humanidade no que a gente pode chamar de uma terceira era do dinheiro. O dinheiro, depois de toda essa minha história, a gente passou por duas grandes eras. Uma primeira era do dinheiro, que era baseada em commodity, você trocando pedaço de carne, você trocando beterraba, você trocando ouro. Uma segunda era do dinheiro, que foi baseada em governos, você trocando certificado de depósito em ouro, você fechando contrato, você trocando papel moeda. E talvez a gente está entrando agora numa terceira era do dinheiro, que é uma era baseada em matemática, onde as regras são todas claras, onde as regras são conhecidas, e talvez essa era do dinheiro baseada em matemática traga um mundo mais justo para todo mundo. E é essa discussão que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Gente, obrigado. Quem que eu chamo agora, João? O João. Então, Pedro? Bom, então era isso que eu queria fazer a provocação, e eu chamo o João para falar um pouquinho sobre esse protocolo que eu só plantei a sementinha aqui. Gente, muito obrigado. João.